Boa noite, Guilherme. Tá me vendo, Guilherme? Tá me vendo bem, Tatiana? Já entrou aí o Wesley, a Brenda. Se estiverem enxergando bem aí, eu não tô mais verde. Tá tudo certo? Esperando agora o Rodrigo aparecer. Pronto, vou chamar aqui. Vamos lá, vamos aguardar. Pronto. Beleza? Eu tô te vendo, tá verde não, viu? Então tá bom, né? Tô azul aqui, ó, azul. Não é verde não. Agora sim. Vamos lá, doutor Rodrigo, boa noite. Começamos novamente a live aí. Você estava falando sobre a saúde pública, o SUS, etc, etc. Eu não vou interromper seu raciocínio, não. Vai até o final aí. Vamos lá. Tranquilo, acho que assim, a vantagem de ser uma live é que a gente, né, tem mais. A comunicação é mais rápida do que eu tô usando outros aplicativos para dar aula, o Zoom tem saído Isso, bem, mas você isso. tem aquela coisa de liga microfone, fecha microfone, aqui a gente está um papo direto. Mas Exatamente. o que eu queria lembrar, então, para o pessoal mais antigo, é que Ótimo. o SUS surgiu em substituição ao INAMPS. E o antigo Uhum, INAMPS, ele só possibilitava acesso à saúde no Brasil a quem fosse um trabalhador com carteira assinada. uhum, Então, quem era autônomo, quem estava desempregado, ou tinha um auxílio privado, ou então não tinha direito à saúde pública. Então, a gente tem que valorizar muito o SUS, porque hoje da pessoa que tem o menor patrimônio no Brasil, até o Bill Gates, se vier morar aqui, ele tem acesso ao SUS. Ele é garantido aí o SUS desde uma aspirina até um transplante. Então, assim, é o maior plano de saúde do mundo. E para que ele seja gerido de uma forma minimamente razoável, e o professor Tiago, eu sei que Lenoir fez o mestrado em Itaúna, onde eu fiz, na questão da judicialização da saúde, é uma questão muito séria, sim. ele tem que ele tem que seguir os padrões que foram normatizados na Lei 8.080 de 90, a partir do artigo 198 da Constituição. E então, o SUS ele é descentralizado, ele tem as três esferas, a federal, a estadual e a municipal. Em cada esfera tem um gestor responsável, que é justamente o secretário de saúde, né? A Secretaria de Saúde, seja um secretário ou uma secretária, e ele funciona com essa gestão, ou seja, então quem regula, quem manda no SUS são esses gestores. E cada esfera tem a sua função. A esfera, para a gente ficar em Minas Gerais aqui, a esfera estadual tem a função de coordenar o sistema. Ela tem a função de coordenar o sistema. Enquanto a esfera municipal tem a função de executar aquilo que as medidas de saúde. Então, só para dar um exemplo para quem está assistindo aí, estamos em 22, aqui na nossa região, o nosso centro de regulação de vagas, ele está em Divinópolis. Está em Divinópolis. Então, assim, muita gente veio, correu até mim agora, vamos comprar coisas aqui para a luz, vamos comprar, por exemplo, para Nova Serrana, vamos comprar Uhum, respirador. Só que aí acontece, como continuará sendo gerido pelo SUS, fazer um negócio desse, a gente acaba bagunçando o sistema, porque, por exemplo, a luz, que tem um hospital pequeno, para a gente ficar aqui, né? Ele não está pronto para receber centro de tratamento intensivo, CTI. Isso tem toda uma organização dentro de um sistema. O nome já fala, um sistema. E se ele for organizado, ele funciona. uhum, Se ele for organizado... Então, assim, e aí as pessoas, mas e o pessoal de luz? Eu falei, gente, se comprar e botar aqui, quem vai continuar gerindo esse sistema vai continuar sendo de Divinópolis. Então, a gente não tem garantia que vai ser um cidadão de luz. Então, assim, eu estou querendo mostrar que tem uma organização na saúde. E por que o uhum, nosso ministro hoje da saúde está tão em evidência? Porque a partir do momento que aconteceu esse estado de emergência, né, tanto no plano internacional quanto no plano interno no Brasil, a partir disso foi criada uma lei federal, a Lei 13.789, agora do início de uhum. fevereiro de 2020. Então, é essa lei federal que rege as medidas públicas de enfrentamento à questão da pandemia. É a lei federal, só para confirmar o número aqui, para não dar o número errado, é a 13979 de 2020. Tá Uhum. certo? Então, essa é a lei do enfrentamento à Covid. Quem estiver assistindo a gente, quiser acessar na internet, abre a lei para a gente começar a entender dentro do plano federativo qual é a organização que se deu a isso. Então, a partir de um problema de saúde, né, uma pandemia que alcançou níveis globais, instaurou-se um estado de emergência e, a partir disso, criou-se uma lei federal.
Essa lei federal, dialogando com a lei do SUS, que é a Lei 8.080, conferiu ao gestor do SUS, na esfera federal e nas demais esferas, a possibilidade, além de gerir a questão de saúde, a possibilidade também de limitação de alguns direitos fundamentais. E é a partir daí que aconteceu essa questão da quarentena, do isolamento, que está sendo tão debatido. Então, a gente começa aqui a ter um panorama jurídico dessa questão, que parte sempre da Constituição Federal, que é a nossa baliza, nosso parâmetro de sempre, passando aí pela Lei 13.979, e a gente começa a alcançar os estados. Mas aí eu estou querendo, se você quiser intervir e pontuando, Não, claro. formando esse panorama jurídico aí juntos. Uhum. Essa lei, a 13.979, né, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de urgência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Ela é uma lei que obviamente, ela tem abrangência nacional, e pelo que você está tá dando essa aula para a gente aqui em relação ao SUS, é um sistema organizado que diz respeito, parte de cima para baixo, né, da União para os estados e, consequentemente, para os municípios. E aí a gente entra numa esfera que eu acho que é interessante, que queria que você abordasse aqui, do pacto federativo mesmo, entendeu? Qual que é a autonomia de cada estado e município para declarar essa quarentena, o tempo de quarentena, porque, vamos pegar nesse exemplo muito bom que você deu aí, Luz, tá, a referência na saúde de Luz é Divinópolis, ok. Mas, então, seria Divinópolis a responsável por dizer quanto tempo de quarentena e qual que é o sistema que Luz e Nova Serrana, essas cidades do interposto ali, possuem autonomia para absorver nesse sistema de saúde? Você entendeu a minha pergunta, Rodrigo? Porque a gente vê, tipo assim, se você tem uma referência de uma cidade polo, e a cidade polo que ela vai controlar as demais, por que fica essa autonomia por conta de um prefeito, por conta... essa regionalização ela fica muito específica aí, você cai muito na esfera política, né? Aí vai depender do prefeito de uma cidade que sequer tem algum caso de suspeita de coronavírus em manter a quarentena dele ou não, sendo que isso deveria ser do responsável regional do SUS daquele município. Concorda? Sim, na verdade, quando eu digo central de regulação, né? Mas aí a gente não está falando aí de Divinópolis, vai definir Divinópolis. Eu vou explicar isso melhor. Quando eu digo assim, as internações de toda a nossa região, elas devem se dar em Divinópolis. Só para dar um exemplo. Não necessariamente assim, então, para quê? Para que haja uma organização, porque os hospitais menores, eles têm uma outra função dentro desse sistema, os hospitais intermediários têm uma função diferente, então se concentra isso, né? Sob o ponto de vista jurídico, no primeiro momento, então, todo mundo fez, a lei foi feita às pressas, né? Isso é uma verdade, não houve tempo, uma maturação maior jurídica, e essa lei teve uma preocupação muito grande com a saúde. Posteriormente, verificou-se que começou a cair a ficha da questão econômica. E a gente vê que tem o que é uma ponderação? A ponderação é você tentar equilibrar dois direitos fundamentais que estão potencialmente em conflito. E aí surgiram uma série de medidas provisórias, para quem está nos assistindo, portanto, por parte do presidente da República, do Poder Executivo, que também tem função normativa, sempre com uma preocupação focada na questão da economia, do emprego em geral. Uhum. Então, esse é o nosso panorama na esfera federal. Vindo para Minas Gerais, para eu responder a sua pergunta, Minas Gerais já fez uma opção diferente. Minas Gerais não editou uma lei geral sobre o enfrentamento à Covid. Minas Gerais optou pela criação de um comitê extraordinário para as deliberações quanto a essa questão da Covid. Então, se vocês entrarem no site, coloca aí Comitê Extraordinário Covid, Minas Gerais, vocês vão ver que existe uma série de deliberações feitas por esse comitê. Se é um comitê, é um órgão plural, um órgão colegiado. E nesse órgão colegiado, por isso que eu falei, ele começa a atender um pouco mais os direitos fundamentais, ambos os direitos fundamentais. Existem profissionais da saúde, existem profissionais da área da economia, existem profissionais de diversas áreas, da área jurídica, para que justamente possa se colocar numa balança todos esses fatores que estão envolvidos, e não só a questão de saúde. E aí a gente começa a ter, desse comitê, uma série de deliberações
tangenciando, concedendo um caminho minimamente seguro para que não haja esse caos administrativo que você colocou em cada município decidir de uma forma. Sim. Até porque, se o município respeita a quarentena e o município vizinho não, a política pública de saúde vai por água abaixo, porque de qualquer forma, a linha vai ser desrespeitada. É que eu estou tentando ficar na parte jurídica e depois explicar a parte da questão da linha epidemiológica. Então, só para a gente fechar, então a gente tem um comitê extraordinário, esse comitê delibera e ele faz uma série de deliberações. Dentre elas, eu queria destacar duas. As deliberações 17 e 21. Essas duas deliberações, elas regulamentam a questão da abertura e fechamento de atividades que têm potencial de aglomeração. Então, elas e as suas devidas modificações que estão tangenciando no estado de Minas Gerais essa questão do comércio. E aí, a gente completando o Pacto Federativo, o município também normatiza a matéria, e aí eu tenho a realidade aqui dos nossos municípios da região, estão sendo normatizadas as matérias a partir de decretos do prefeito municipal. Tá? E como é que funciona essa questão de Pacto Federativo? Veja bem, nós temos aí o Ministério da Saúde como uma referência federal, certo? Nessa referência federal foram definidos quais os serviços considerados essenciais. Isso refletiu nas decisões do nosso comitê estadual e essas decisões do comitê estadual são um parâmetro para as decisões dos municípios, para que haja uma organização e não uma anarquia, não é isso? Então, os municípios, respondendo diretamente à sua pergunta, os municípios hoje têm que editar os seus decretos, mas tomando como referência, tomando como base a deliberação 17, no que tange a questão de comércio, a deliberação 17 e 21 do comitê. Eles não têm uma total liberdade, ou pelo menos não deveriam ter, porque a gente está vendo em Minas Gerais, com os diversos municípios que temos, uma série de municípios tomando medidas inconstitucionais, medidas contraproducentes, tanto para a política sanitária quanto mesmo para a política econômica, porque não resolve uma atuação desarticulada nesse momento, não resolve muita coisa, mas falando do que deve ser feito, os decretos municipais devem refletir essas comissões, a deliberação do comitê, podendo, de acordo com uma peculiaridade, um interesse local, uma característica daquele local, proteger ainda mais os direitos fundamentais. Então, assim, tem que ser comprovada uma específica característica. Por exemplo, aqui na nossa região, alguns restaurantes estão fazendo, que são atividades que deveriam estar suspensas, mas alguns restaurantes especificamente que funcionem na beira da BR, na rodovia, na BR-262, estão fazendo um serviço de atendimento mínimo para caminhoneiros, porque a gente precisa, ponderando a saúde e a economia, a gente precisa que as mercadorias circulem para chegar até as cidades. Então, aí os municípios podem tecer nessas brechas de interesse local. Mas a gente tem, então, hoje, uma organização normativa do Brasil para combater essa questão do coronavírus. E ela passa pela lei federal, pelas deliberações estaduais, pelos decretos municipais, um dialogando com o outro e sempre na área de saúde, seguindo o regimento do SUS. Deu para ficar claro aí? Está bem claro. Mas isso daí segue também para outras esferas jurídicas, para outras preocupações nossas, como a área do direito do consumidor, por exemplo, nas relações contratuais. Na área de saúde está perfeito. Agora, em relação às outras peculiaridades que nós temos, porque o que eu vejo é uma insegurança jurídica enorme diante do tempo que a gente está vivendo, de quarentena, do Covid, etc. Né? Não, então, a lei federal, ela focou ela foi uma resposta ao estado de emergência. Então, ela focou no direito à saúde e na questão da contratação pública. As deliberações, não. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver que tem deliberações sobre as mais variadas matérias. Tá certo? Estou vendo aqui, tem 24 deliberações, 25, na verdade. São diversas matérias, né, que estão sendo aí deliberadas, normatizadas de acordo com a realidade do coronavírus. Mas isso não apaga a nossa normatização jurídica.
por exemplo, direito do consumidor, a gente continua tendo as regras. Ontem eu estava participando de uma reunião, eu sou professor de direito civil e eu estudo bastante essa área e é muito bacana. Como o direito ele é mutante, como o direito dialoga com a realidade social e como novas necessidades geram um impacto direto e rápido no direito. Então, quem estuda direito civil, a galera aí, acho que é turma de primeiro e terceiro período, não é isso? Primeiro e terceiro, isso. Então, assim, quem está no terceiro, não sei, enfim, aqui em Luz, a primeiro período já tem direito civil. Mas, assim, vocês quando começam a estudar o direito civil, vocês têm toda uma formação do direito civil constitucional, do direito civil que se tornou um direito, deixou de ser um direito eminentemente individual e passou a ter uma preocupação coletiva, um direito que deixou de ser eminentemente patrimonial e passou a ter uma preocupação com a pessoa, um direito que tem como seu vetor maior a dignidade da pessoa humana, presente aí no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E isso vem sendo propagado desde a Constituição Federal, desde 1988. Então, é a personalização do direito civil. E, de repente, agora surge uma vertente, ou vem surgindo uma vertente, que nós devemos retornar a um estágio do direito civil mais preocupado com a questão patrimonial, justamente para poder o quê? Proporcionar uma reação econômica. Né? Então, veja bem, onde que eu estou querendo chegar? Nós editamos agora uma lei, no final de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Essa lei, ela visa o aumento da autonomia privada, ou seja, uma possibilidade de maior negociação entre as partes envolvidas em um contrato. E isso vai refletir diretamente agora na questão do coronavírus. Serão diversos contratantes que não terão como cumprir esse contrato. E entre um descumprimento coletivo de contratos, de negócios jurídicos e uma renegociação, é muito mais vantajoso para a ação que teremos que sentar à mesa e renegociar contratos com base na nova realidade. Então, é readequar o econômico financeiro de contratos. E isso tudo vem refletindo do Brasil. Né? A gente sabe que são 3 tipos de contratos. Contratos de consumo. Nesses contratos de consumo, que interessa a todos nós que somos consumidores, parte de um pressuposto de assimetria, que o fornecedor ele está numa posição superior ao consumidor, certo? Só que olha o problema do coronavírus. A gente tem uma série de fornecedores hoje que são micro e pequenos empresários que hoje não estão numa relação superior. Talvez o cara esteja mais apertado do que alguém que tem carteira assinada e um salário fixo. E aí você já parte de uma normatização que é assimétrica que trata alguém como mais forte, quando na verdade ele é o mais fraco. Isso tem que haver uma remodelagem desse modelo. É uma remodelagem dessa visão, para a gente poder partir de outros paradigmas. Né? Então, assim, já no direito empresarial, não, a gente parte do pressuposto que as empresas ali estão no mesmo patamar no direito civil também. Então, só para não me alongar, para a gente poder realmente conversar, essa questão do coronavírus, ela vai modificar de maneira significativa as relações negociais que hoje temos no Brasil. Acredito que vai haver aí um reflexo muito na questão, a partir de agora, uma pré-definição quanto à questão de risco. Né? Até então relegado a um segundo plano no Brasil, força maior, deixa para lá. E agora não, agora as pessoas ao sentarem e contratarem, elas vão ter uma preocupação maior em gerir risco. Uma preocupação hoje que já existe fortemente no direito europeu, em especial no direito da Grã-Bretanha. E é por isso que lá as mediações mundiais são todas lá. Eu tive a oportunidade de agora em janeiro, eu fui para a Inglaterra, e lá na Inglaterra, eu conversando com um advogado lá, eu fui lá para contratar um advogado para uma causa específica de direito de família, e aí o advogado da Inglaterra falando comigo: Thiago, aqui nem o cachorro circula na rua sem seguro. Ninguém aqui circula sem seguro. Nenhuma loja, nenhum bar, nenhum pub, nenhuma padaria, nada aqui funciona sem seguro. Então, essa preocupação com o risco na Europa, nos Estados Unidos também, ela é muito forte. Eu acredito que aqui no Brasil isso vai começar a ter um olhar voltado
para esse tipo de situação, né? Porque a gente passou por isso de numa proporção muito menor na greve dos caminhoneiros e agora na pandemia de forma macro, né? Porque agora estão tratando a questão da PEC da guerra, né? Que essa é uma verdadeira guerra contra o produto Exatamente. produzido. Mas então assim, a gente vai ver o impacto do coronavírus e não vai ser só negativo, não. Ô, gente, uma série de soluções que antes, como por exemplo, aqui uma aula online, uma integração. Eu sou amigo do professor Tiago de futebol, que é a nossa família lá, né? Todo mundo com muita saudade. E a gente já prometia muito tempo fazer uma aula conjunta, uma palestra, e usando a tecnologia, a gente já poderia fazer isso antes, mas aí é a necessidade, às vezes, que faz com que as coisas aconteçam. E uma série de empregos serão criados a partir dessas novas tecnologias, uma série de outros empregos, de repente, terão que se adaptar, se modificar, mas a gente vai ter também, como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, vai ter um lado positivo e o direito vai se transformar bastante. Quer ver uma outra coisa que a gente pode abordar? Questão de democracia, né? O Brasil é um Estado democrático de direito. A democracia, a partir do momento da evolução tecnológica e de comunicação, é possível ao cidadão uma maior ênfase de participação, de decisão, ainda que indireta, mas de decisão nos destinos da sociedade. Coisa que sem a comunicação é impossível, né? Então, só para fazer um formato de aula, para quem está assistindo, a gente começou uma democracia direta na Grécia, direta porque o cidadão ia até lá e discutia na Ágora, e discutia lá diretamente os destinos da sociedade. O mundo, obviamente, cresceu e essa democracia passou a ser representativa. Então, hoje, né, a gente vai lá, vota, escolhe nossos representantes de forma democrática. Enfim. Só que nessa democracia participativa existem alguns elementos representativos, existem alguns elementos de participação, referendos, plebiscitos e a lei de iniciativa popular. Mas são mecanismos meramente formais, que eram meramente formais diante da impossibilidade de recolher assinaturas em diversos estados, um percentual mínimo de eleitores. Para quem for ler isso, era basicamente impossível uma lei de iniciativa popular. Atualmente, com a comunicação, com essa possibilidade, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é uma lei nova que veio regular o uso da tecnologia da internet no Brasil. Ele foi uma lei que o Ministério da Tecnologia e Desenvolvimento, junto com a Fundação Getúlio Vargas no Rio, eles disponibilizaram blogs. Cada um que mexe nessa área do conhecimento poderia ir lá, postar o seu blog, e a partir das discussões traçadas nesses blogs, e tinha um período de 45 dias, fizeram um primeiro esboço do projeto de lei. Depois, mais 45 dias para discutir o projeto de lei daquela turma que foi feito ali. E aí pegaram esse projeto de lei e encaminharam para o presidente da República. Ele já recebeu um projeto de lei discutido por profissionais da área da tecnologia, do direito. Ele já pegou um projeto de lei maduro e aí a gente conseguiu ter um marco civil da internet. Então veja como a nossa democracia se torna muito mais participativa com a comunicação e como a comunicação está sendo potencializada graças ao isolamento social. Né? Hoje a gente abre nosso Instagram e a todo momento, a todo instante do dia, a gente vê lives e lives e lives, coisa que até há um mês não era uma coisa tão natural. A gente viu uma live ou outra e hoje não. Hoje a gente está aqui competindo com tem uma dupla sertaneja fazendo live aí. Ontem a gente estava fazendo live aqui e a Marília Mendonça tocando, era terrível. A gente... hoje tem outro. Então, assim, a competição grande, mas a gente está aqui, ó. A gente vai ter mais quase acesso igual a Marília Mendonça. Rodrigo, mas a ideia é essa mesmo. Eu acho que no meio dessa insegurança surge segurança, surge reflexões. A minha área de atuação, que é o direito penal, leciono direito penal, sou advogado criminalista, eu estou vendo isso de forma muito clara, sabe? Até as garantias, dos direitos humanos, com a reflexão em relação à necessidade de prisão, como trabalhar essa situação. Então, eu vejo como um lado positivo também toda essa reflexão que surge diante dos problemas da pandemia, né? Então, muitas vezes, até os regimes, regime aberto, semiaberto e fechado, existe uma necessidade hoje de refletir sobre o próprio regime semiaberto, que
essas resoluções, tanto do CNJ quanto a portaria 19 aqui do Tribunal de Justiça, hoje flexibilizam esse regime semiaberto com uma prisão domiciliar. E aí, se a pandemia acabar hoje, nós vamos retomar todas essas pessoas para o regime prisional do sistema semiaberto? Desculpa ter dado uma guinada aqui na conversa, a gente saiu da área civil do consumidor, então estou trazendo ela para o direito penal, mas justamente para te falar que essa insegurança jurídica ela é mutante e ela perpassa por todas as áreas do direito, né? Vai. E assim, eu sou promotor de primeira instância, então eu trabalho em todas as frentes. Eu fui delegado de polícia por 5 anos, então eu entrei no Ministério Público em 2013 e eu fiquei aí 2013 fazendo júri todo dia. Então eu fiz centenas não, mas mais de uma centena de júris em intervalo muito curto de tempo, né? Inclusive o convidado de amanhã aí eu vi, né, doutor Ricardo, já júri com ele, muito experiente ele, e eu início de carreira, e o júri foi... Eu lembro muito desse júri, o quesito genérico, o jurado absolve o réu, e aí deu 3-0 sim, para absolver o réu. E aí eu já comecei a arrumar minhas coisinhas, já ficar até com vergonha, né, vou tomar um 4-0 aqui, e aí virou para 4-3 e condenou. Então, eu fiquei no final, a gente cumprimentou e assim, amanhã, eu não sei se ele lembra disso, mas pergunta para ele, ver se ele lembra. Mas só para a gente voltar aqui na temática do coronavírus, especificamente nessa questão de ponderação de direitos fundamentais, o que acontece? A gente hoje, qual que é a nossa realidade? A nossa realidade hoje é que nós não temos, ainda que você seja rico, milionário, e você queira comprar tudo para você sobreviver, você não tem de onde comprar. Não tem insumos. Os Estados Unidos comprou tudo. Os Estados Unidos compraram todos os insumos. Não tem insumo. Então, o que a gente tem hoje de vagas no SUS, no sistema privado, é o que tem aí. Não vai crescer, certo? Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, controlar essa curva epidemiológica. Porque se todos pegarem essa doença ao mesmo tempo e virar realmente um surto, não há possibilidade de tratamento. Então, isso tem que ser o quê? De alguma forma controlado. Como é que faz essa... O que é ponderar interesse, para quem está assistindo aí? Ponderar interesse é você pegar 2 direitos fundamentais, são aqueles direitos que todo mundo tem acesso, todo mundo, né, tem que exercê-los, mas eles estão em conflito. Então, não tem como você aplicar nenhum deles, não tem como aplicá-los integralmente, em sua densidade máxima. Então, você faz aí um juízo de adequação no primeiro momento, necessidade no segundo momento, e proporcionalidade no primeiro momento. E diante do caso concreto apresentado. E com base nisso, você tenta aplicar ambos os direitos o máximo possível. Trazendo isso para a questão do coronavírus, eu digo a vocês, o isolamento social, ele é adequado? Ou seja, ele evita, é a pergunta que nós temos que nos fazer juridicamente, ele evita a propagação da doença? Sim, essa resposta sim. Ele é necessário? Aí a gente já começa a discutir. Por isso tem um comitê, plural para escutar. Não adianta a gente perguntar, igual eu falei, para o Edmundo, o animal. Não adianta perguntar para mim, que eu não sou infectologista. Porque assim, todo brasileiro agora virou infectologista formado em Harvard. E não é assim. Já era médico e treinador de futebol, agora é infectologista, né? Especialista. A gente coloca instintivamente os nossos interesses, nossos valores pessoais, nos nossos julgamentos. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. E aí, agora, quando a gente vem para a área técnica, aí é técnico. O professor Tiago, na hora que vai para o direito penal, ele é técnico. Eu sou técnico no direito. Eu fui escolhido para o concurso público, não pelo que eu acho do mundo, qual é a minha visão política. Não, eu fui escolhido porque eu sou um bom técnico. Pronto. Então, eu tenho que trabalhar tecnicamente no direito. E aí, a questão é necessário? É adequado? É necessário? Me parece que ainda é necessário justamente para a gente fazer esse controle da curva. Então, qual é a proporção disso? Essa é a grande pergunta. E me parece que o caminho mais seguro é ir relativizando de uma maneira gradual, ou seja, fazendo um controle. Como é que está a nossa vaga no SUS aí de CTI? 20%? Foi para 30%, hein? Vamos continuar segurando. Ó, foi para 40%.
foi para 90, então vamos fazer um negócio mais hard. E assim a coisa vai variando, até o momento que a gente possa retomar uma vida normal e falar, olha, agora realmente passou, e essa é uma questão médica, não é uma questão jurídica, mas passou o pico dessa doença e a gente pode retomar uma vida normal. Mas, por enquanto, ao longo dessa trajetória, isso tem que ser visto realmente dia a dia, nem semana a semana, mas dia a dia, porque se nós chegarmos como a Itália chegou, em um momento onde não havia mais possibilidade de tratamento de saúde, as mortes realmente vão se densificar e aumentar. Né? E aí essa ponderação é feita no caso a caso. E a única coisa que eu pleiteio, que eu peço realmente, é que a ponderação seja feita por quem tem que fazer. Não é hora do Ministério Público querer assumir um protagonismo e a ponderação tem que ser minha. Não é hora do Poder Judiciário assumir um protagonismo, tem que ser minha. Não é hora do presidente, é hora de todo mundo trabalhar de forma conjunta, com solidariedade, sabendo que está tratando de direitos fundamentais e realmente não fazer política em cima disso. Né? Então, assim, eu falo isso porque eu tenho tido uma discussão muito grande com colegas, às vezes, de um viés econômico e político diferenciado. E aí eu falo, gente, olha, se você é promotora de justiça, a sua baliza é o artigo 127 da Constituição Federal. E só para pegar um exemplo prático é o seguinte, toque de recolher. Aqui na região, diversas cidades botaram toque de recolher. E aí você leva para ponderação de interesses, eu pergunto, é adequado? Não, a primeira pergunta já não é adequado, gente. Por que não é adequado? Porque você falar que isso é adequado quer dizer que o vírus só anda à noite, né? Não é dia também. Então, assim, já começa isso daí, não é adequado. Não é adequado. Além de não ser adequado, é inconstitucional. Fere aí uma série... aí ele não aplica de uma forma ponderada, ele simplesmente elimina um direito de indivíduo, cidadão, que tem que ser respeitado. Então, assim, qual é a baliza do promotor de justiça? Está escrito na Constituição, artigo 127. O Ministério Público é uma instituição permanente, né, que exerce uma função essencial à justiça, então uma função jurisdicional essencial. O que eu quero dizer com isso? A minha essencialidade, Ministério Público, é uma essencialidade jurídica, não é política, não é econômica, ela é jurídica. E eu tenho que defender o quê? A Constituinte já falou para mim, você tem que defender a democracia, e quando eu legitimo um toque de recolher, eu não estou defendendo a democracia. Você tem que defender a ordem jurídica, em segundo lugar, e quando eu falo que cada município pode fazer o que ele quiser, porque cada um mede o mundo com a sua régua e fala, não, e olha que com boas intenções, não estou falando de politicagem agora, não estou falando assim, eu acho que eu tenho que salvar a vida da minha população, né? Eu vou ser aqui o herói da minha população, né? A gente tem prefeito aí que está indo para a beira do rio, agora não mais puxando uma espada, né? Puxando aqui, fazendo uma live dizendo independência ou morte, como se o município fosse um ente federativo independente, quando a Constituição fala em autonomia, que são coisas totalmente diferentes, né? E ainda te falo mais, no Brasil, com o atual Pacto Federativo, nem autônomo porque o município não consegue se manter e só tem autonomia quem tem dinheiro. Né? Tá. Então, se a gente não perder a linha de raciocínio, cada um tem que ficar dentro da sua atribuição. Quem é médico luta para combater a saúde, a vida. Quem é da economia traça os melhores planos possíveis para que a perda seja a menor possível. E quem é da nossa área do direito trabalha com a lei e não queira vestir uma capa preta e sair por aí à noite como se fosse xerife, super-herói, porque isso daí, por melhor das intenções que a pessoa tenha, não vai trazer segurança, né? E aí vai trazer o tema que você falou, uma insegurança jurídica, uma desordem jurídica que só vai violar direitos fundamentais, né? E aí o Ministério Público falou o quê? Que ele defende a democracia, a ordem jurídica e os direitos fundamentais sociais e individuais indisponíveis. E se eu achar que eu tenho que não, aqui em Luz, eu vou fazer o que eu acho melhor diferente, eu vou entrar com o processo. Não, eu tenho que ver. Ele está lei federal? Tá. Ele está seguindo as balizas do Comitê Extraordinário? Então, meu amigo, a minha posição é apoiar ele, porque por mais que eu não concorde com isso pessoalmente, é só um exemplo, eu não posso querer assumir um protagonismo que não é o momento disso. Então, essa é a minha opinião nessa questão do coronavírus, porque a gente vê com certas medidas, por exemplo, teve um magistrado, né, que mandou pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Eu duvido, que a gente está com 17 pessoas aqui nesse momento, eu duvido se perguntar
alguém, duvido assim, mas possivelmente ninguém vai ser contra utilizar esse dinheiro para o coronavírus. Ninguém vai ser contra. Mas espera aí, esse dinheiro está lá graças a uma lei federal, democraticamente, ela foi produzida no processo legislativo democrático. Enfim, não pode vir um magistrado sozinho e derrubar tudo isso, que senão a gente derruba a democracia. Né? É obviamente que se tiver uma voluntariedade, vamos usar esse dinheiro para... Beleza. Agora, não é assim, tanto não é assim que já houve hoje uma decisão cassando essa medida. Por quê? Porque ela é inconstitucional. Então, assim, não é hora de ter boa intenção, para quem é do direito, não é hora de ser super-herói, é hora de ser jurista. E o jurista, né, você é da área penal, você é da área civil, mas o jurista tem um ponto de convergência. Esse ponto de convergência chama-se Constituição Federal de 88. Nós temos que ser todos do sistema de justiça, todos, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todo mundo que é o sistema de justiça, não estou falando poder chefe, o sistema de justiça tem que defender como nunca a Constituição Federal. Porque nós somos aí, nós estamos numa sociedade de risco, uma sociedade que vive em constantes incertezas e não tem exemplo melhor que o coronavírus, então a gente tem que tutelar. Olha que paradoxo. Uma ciência, que é do direito, que tem que tutelar, tem que trazer o máximo de certeza possível para a vida dos outros, e é por isso que existe coisa julgada, prescrição, institutos que querem trazer certeza, mas ela, na realidade, ela tutela o mundo mais incerto, o momento do mundo mais incerto da nossa história. Então, é um desafio muito grande. E para a gente superar esse desafio, só trabalhando junto e só trabalhando cada um dentro da sua área e especialidade. Aqui, o Franklin está fazendo uma pergunta, Rodrigo. E os governadores fechando seus estados para ônibus e vans, o que vocês falam sobre isso? Você acha correto? Eu escutei o Calil falando, por exemplo, que ele, por exemplo, Nova Serrana, o prefeito está querendo abrir o comércio aos poucos. Ele falou, olha, se aqui em Belo Horizonte algum ônibus de alguma cidade que está abrindo o comércio, não embarca, que aqui em Belo Horizonte não entra. Então, eu estou vendo alguns políticos, né, alguns prefeitos, querendo levar vantagem em relação a isso e, de certa forma, entra na nossa seara jurídica porque está ferindo direitos individuais, sobretudo direitos coletivos também, né? Então, o que você tem a dizer em relação a esses governadores e prefeitos estarem cerceando esse trânsito livre aí das pessoas? Eu penso, eu acabei de falar, vou só reafirmar o que eu acabei de falar e trazendo para esse caso. Cada um tem que trabalhar na sua seara. O Pacto Federativo, nós não estamos diante de estados independentes, municípios independentes. Independente é só o Brasil em relação aos demais estados estrangeiros. Eles são autônomos e têm que dialogar. E aí, de novo, quem que tem que defender? A Constituição. Onde é que está escrita a competência de cada um? Está na Constituição. Então, cada um tem que exercer dentro da sua competência. Vamos pegar esse exemplo que você deu aí. Nova Serrana abre o comércio de uma maneira que viole, tá? É exemplo, tá? A gente está trabalhando com caso concreto. Claro. Isso, mas só para pegar o exemplo. Que viole a deliberação do comitê estadual. O que tem que ser feito? Tem que ser feito, não... Então, assim, uma outra... Está errado? Primeira coisa, eu gosto de explicar, está errado? Está errado. Agora, 2 erros fazem um acerto? Não. Então, fechar Belo Horizonte também está errado, entendeu? Então, assim, se Nova Serrana, nosso exemplo, errou, você tem que tentar desfazer o erro em Nova Serrana e buscar, aí sim, através do Poder Judiciário, porque aí sim é legítimo. Se a partir do momento que houve um abuso, um ferimento de um direito fundamental na lei, você busca o judiciário para corrigir esse erro. E não você comete um outro erro. Então, essa questão de fechamento é você eliminar o direito fundamental de liberdade de locomoção. E quando a gente fala de ponderação de interesses, vou repisar isso, a gente está falando de o quê? De limitar, de balancear esses direitos, mas não eliminá-los. Então, a partir do momento que você fecha, como alguns prefeitos fecharam cidades inicialmente, acho que agora não tem mais... Não aconteceu mais, mas inicialmente botaram lá e fecharam a cidade. Aqui não entra mais ninguém. Aí perguntei, você, professor Tiago, você está aqui de Nova Serrana? Você dá aula aqui? Então você pode entrar. Né? E você, Rodrigo? Não sou não. Estou com o professor Tiago, você não pode. Aí eu perguntei se é adequado. Voltando para a nossa ponderação, é adequado? Não, pô, porque o vírus não vai entrar só com quem mora. Não, quem é de Nova Serrana, o vírus não pega. Quem é de fora... Então, assim, são saídas ridículas, desesperadas, politicagens,
coisas que não vão resolver nada, só vão tentar o quê? Utilizar mais uma vez a falta, muitas vezes, de discernimento da população, que legal, não estou falando do Calil nem de ninguém, assim, Claro, o claro. meu representante quer me defender, ele está fazendo o melhor para mim, eu apoio ele. Então, assim, mas isso juridicamente, e aqui a gente está falando de uma turma que está na graduação, a única coisa que eu peço para vocês, primeiro, estudante de direito, leitura. Leitura, porque sabe, você vai no dentista e fala assim pro cara, dentista, quantas bocas você já mexeu na vida? Ah, não, na faculdade eu só vi videoaula de mexer na boca, eu nunca mexi na boca de ninguém. Assim, e no direito a gente precisa ler. Não adianta só assistir videoaula, não sei o quê. Tem que ter o quê? O básico chama-se ler. O resto é complemento. Então, leitura. Tá faltando muita leitura. Não é para o estudante de direito, não. É para o brasileiro. Tem gente aí que falta alfabetização. Tem político aí que você senta para conversar, não sabe nem ler, escrever. Não estou falando literalmente, fala assim, não consegue pensar. Então, o que a gente quer formar aqui são estudantes, eu parabenizo mais uma vez pela iniciativa da Faculdade de Nova Serrana, pelo convite, para a gente estimular o que? Um raciocínio crítico, reflexivo. Sim. E dentro da nossa área, um raciocínio jurídico, né? Então, um raciocínio crítico, reflexivo, mas jurídico. E não que nós achamos que nós sabemos tudo. Né? O estudante do direito, o profissional do direito, o operador do direito, às vezes ele acha que ele pode resolver todos os problemas. E não é assim que as coisas funcionam. A gente vai resolver com o direito, se a gente fizer bem e o exercício técnico do direito, a gente já está fazendo muito. Então, e além da leitura, né? A outra coisa que eu peço a vocês é justamente isso, que não fechem o raciocínio já partindo de um pressuposto que se o fulano falou está certo, se o Beltrano falou está errado. Tenham capacidade de pensar aquilo que vocês leram, aprenderam, pensem. E, então, só para te devolver a palavra, já que a gente está conversando, nesse caso aí que ele perguntou, meu amigo, eu considero essa medida inconstitucional, assim como eventual violações a uma abertura de comércio sem nenhum tipo de progressividade, ou seja, tá tudo bem, vamos lá, vamos abrir o comércio e a vida vai seguir como se nada estivesse acontecendo, porque aqui na minha cidade não tem nenhum caso. Isso é um absurdo, tá? Se quiser falar a responsabilização disso na esfera penal, quem sou eu para poder tipificar crime perto do professor Tiago? Mas é o crime do artigo 268 do Código Penal, certo? É você infringir normas aí sanitárias. Na esfera civil, o prefeito que fizer isso vai tomar na cabeça uma lei de improbidade administrativa, ou seja, vai responder por improbidade, porque de cara ele fere a legalidade. De cara ele está ferindo a lei. Ele está violando uma deliberação que está fazendo papel de norma frontalmente, porque ele acha melhor. Segundo, ele está ferindo, então, a moralidade, ele está ferindo a eficiência. Então, isso gera também improbidade administrativa. E aí é a hora, né, se acontecer alguma coisa dessa, de fazer a responsabilização de quem é devido. Ponto final. E não de tomar outras medidas igualmente inconstitucionais, na minha opinião. Professor Rodrigo, a gente podia ficar aqui 2, 3 horas falando que o que não falta é assunto sobre essa insegurança jurídica, as diversas consequências que a Covid-19 nos traz. Mas o Instagram, ele nos permite falar somente 1 hora aqui na live. Tenho certeza que você está pertinho de Nova Serrana, ao contrário de vários outros convidados aqui, você é nosso vizinho, essa vai ser a primeira de várias outras conversas que eu quero que você vá lá nos prestigiar e falar pessoalmente no nosso auditório lotado para toda a comunidade acadêmica da FANS. E aí, com isso, queria te agradecer mesmo imensamente o seu conhecimento aqui, tudo que você passou para a gente, para ter certeza que foi uma explicação que iniciou, né, que plantou o questionamento. E esse é o nosso objetivo aqui num debate acadêmico e jurídico. Não, então, apesar de a gente ter feito a live aí na... Travou o seu áudio. Espera aí, não estou te escutando não, Rodrigo. Travou. Não estou te escutando nada. Travou o áudio, cara. Nada, não estou te escutando não.
Ah, tá ótimo. Valeu, irmão. Tudo certo.